pessoas que estão perto de alguém que está com conjuntivite e ela não pega. Tem pessoas, se ela estiver com essa dificuldade, ela está mais propensa a desenvolver a conjuntivite. Tudo é uma questão de observação, não é via de regra. O assunto da nossa live hoje é sobre a visão, os distúrbios da visão e os benefícios dos florais de Bach. E primeiro eu quero então explicar para vocês o que acontece, né, com a nossa visão. Vamos lá. Os nossos olhos, eles são, vamos explicar assim, que são as portas do nosso inconsciente. Né? Então, através dos nossos olhos que nós nos comunicamos com o nosso exterior, com o que está ao nosso redor. A gente costuma dizer assim que os olhos são as janelas da alma. Tem essa frase tão conhecida, né? Eu vou procurar explicar como funciona a nossa percepção visual das coisas. Lembrando que nem todos nós temos a mesma percepção visual, mas o que eu quero explicar é que os olhos, além deles absorverem as impressões exteriores, eles refletem algo do nosso interior, então de dentro para fora. E é através dos olhos que se percebe os sentimentos, as emoções, né, das pessoas. Então é por isso que nós olhamos nos olhos das pessoas e às vezes a gente olha procurando ver lá no fundo, né, realmente na expressão do olhar dela, o que é que está se passando com ela, ou o que é que ela quer dizer com aquele olhar. É interessante isso. Ela deixa transparecer. Eu mesmo posso usar o meu exemplo. As pessoas que me conhecem sabem. Quando eu estou muito cansada, eu não consigo disfarçar. Os meus olhos me denunciam. Eu fico com aquele olhar cansado. E se eu estou triste por alguma coisa, eu posso tentar disfarçar, sorrindo, alguma coisa, mas o meu olhar me denuncia. Então, aquela questão que a gente sempre conversa aqui, né? Que o nosso corpo, ele é fofoqueirinho, porque ele conta, ele fala o que está acontecendo com a gente, mesmo que a gente procure disfarçar de um jeito ou de outro. E nós temos conversado em várias lives, né? Olha, maneiras do nosso corpo falar, na postura, no nosso jeito de caminhar, nosso jeito de comer, no jeito de dormir. Tantas formas, né? A nossa pele demonstra, enfim, o nosso corpo conta, ele fala. Por isso a importância quando a gente vai buscar um tratamento holístico. O que é um tratamento holístico? É um tratamento natural, onde a cura, né, o tratamento não vem de uma forma química, mas vem procurando entender a pessoa como um todo. Ela tem o sintoma físico de uma dor, de uma inflamação, uma infecção, um desconforto, um distúrbio, enfim. E também tem o que está por trás, tem o interior da pessoa, né? Os seus anseios, as suas dificuldades, os seus medos, as suas crenças interiores, raivas, mágoas, irritabilidades, que se não forem trabalhadas, não forem superadas, o corpo vai contar, vai expressar numa forma de despertar a gente, de acordar, para você parar e pensar, epa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? O que é que está por trás? Então você
buscando ajuda. Aí, no caso, a terapia dos florais é uma terapia maravilhosa, porque ela vai resgatando, trazendo de volta o seu equilíbrio, a harmonia de quando a gente nasce como bebê e a gente vai passando por desafios na vida, problemas, dificuldades que vão desarmonizando. E os florais vão outra vez resgatando, trazendo de volta esse equilíbrio, né? Bom, inclusive, existe aquele tratamento holístico que eu já comentei dias atrás aí sobre se chama iridologia. A iridologia, ela trata a íris dos olhos. Então ali na íris fica registrado, é como se fosse um mapa. Está registrado todas as características da pessoa, tanto da sua personalidade, olha que interessante, como do físico, se ela sofreu algum trauma, algum acidente, algum órgão nela que está doente, ela não sabe. Então fica tudo registrado. É uma forma de se tratar os olhos, né? E trazer uma harmonia também para a pessoa. Umas frases que são comuns, falando dos olhos, da visão, frases que a gente costuma ouvir, se referindo aos olhos, à visão. Por exemplo, nossa, aquela pessoa tem um olhar mau. Então a gente já imagina qual é o caráter daquela pessoa. Ao contrário, a gente costuma falar assim, nossa, fulano tem um olhar tão carinhoso, né? Já dá para imaginar também o caráter da pessoa. Ou às vezes a gente fala assim, nossa, é um olhar mágico. Né? Mãe tem um olhar mágico, só de olhar ela já capta, já pega. Não é assim? A gente tem que esconder coisa de mãe? Outra frase, eu vou dar uma olhada. Significa o que essa frase? Que você vai averiguar, vai observar o que está acontecendo, então você vai dar uma olhada. Né? Outra frase, fulano ficou cego de paixão. Outra frase, o amor é cego. O que significa cego de paixão? O amor é cego, né? É que a pessoa está deixando de viver a realidade, ela está naquele sonho, né? Aquela ilusão. Não que o amor, como eu posso dizer, seja ilusão. Não é isso que eu quis dizer, tá? Mas quando a gente ouve essa frase, significa que a pessoa está naquele momento sonhador, né? Você ouve falando assim, fulano tem olho gordo, né? Que imagina isso? Inveja. Então, você já tem assim você já imagina o caráter da pessoa. Você já se distancia, você já se precavê de se aproximar daquela pessoa, do olhar dela. O que na verdade, o que a pessoa até pode, né, ter esse olhar gordo aí, esse olhar invejoso. Mas se nós estivermos com a nossa individualidade protegida, a pessoa pode ter um olho gordo desse tamanho. E aquilo não vai atingir, pelo contrário. Aquela inveja vem, bate em você e volta para ela. Porque você está com a sua individualidade protegida. E nos florais de Bach, Walnut é a flor que ajuda a gente a se fortalecer nessa nossa individualidade. Então aí a pessoa pode o que for e aquilo não nos atinge. Às vezes pode atingir, por exemplo, eu me lembro da minha sogra já falecida, mas uma vez, muitos anos atrás, eu a visitei e ela tinha uma planta linda, linda, linda. Eu nunca vi em nenhum outro lugar aquela planta. Ela formava um arbusto muito grande. O nome dela era rabo de gato. Então tinha o caule bem fininho e na ponta tinha como se fosse uma florzinha, como se fosse peludinha assim, mas não era, né? Vermelhinha, muito delicada. Eu achei lindo. Eu falei, nossa, que lindo, tal. Tá. Depois eu morava longe, numa outra cidade. Depois de uns 2, 3 meses eu voltei lá e já pensei na planta. Eu falei, ué, mas cadê a plantinha? A senhora trocou de lugar?
Ela falou, não, minha filha, se eu te contar, veio uma pessoa aqui e admirou tanto e queria uma muda e admirou tanto a minha plantinha, no dia seguinte ela secou. Eu falei, secou. É verdade, isso acontece. E eu posso contar para vocês que isso aconteceu comigo, sabe? 2 vezes. Eu ganhei de presente de aniversário, porque eu amo planta, né? Amo planta. Eu ganhei ela chamava violeta alemã, isso, violeta alemã. Era uma touceira de planta, assim, um arbustozinho, e as flores bem miudinhas, mas cheias, carregadas, redondo, assim, era lindo. Então eu deixei num lugar bem visível, né, aquele presente de aniversário, ai, toda feliz, aquele xodó, aquele mimo, e uma colega veio me visitar, coitada, ela nem sabe disso, porque eu acredito que tem pessoas que realmente têm aquela maldade, né? Mas tem pessoas que nem sabem que têm inveja, não se dão por conta. E eu imagino que ela, nesse caso, ela não sabia. Porque eu conheci ela há muito tempo e ela não tinha palavras assim de inveja, sabe? Mas ela veio, ela admirou, porque ela também amava a planta. Ai, onde você comprou e tal, querida? No dia seguinte, mas, caiu, murchou que... Eu pensei, mas que coisa, será que é possível isso? Depois, conhecendo a terapia dos florais, a gente sabe das energias, né? Então, pode acontecer assim. E ainda uma outra situação. Essa outra pessoa, ela era assim, possuída de inveja mesmo. Que dó dessa pessoa, né? Que dó mesmo. Eu tenho pena de pessoas assim, porque elas sofrem, né? E faz outras pessoas ao redor sofrerem. Ela esteve na minha casa e eu tinha um arbusto lindo de erva cidreira, muito grande, lindo. Puxa vida, quando ela se foi, mas secou de virar um torrão, assim, sabe? Eu tive que jogar fora, não tinha jeito. Então, assim, walnut ajuda. Às vezes, se nós temos plantas ao redor, atingem as plantas, mas a gente não deixa ser atingido por isso, porque aquela inveja da pessoa, a gente se protege tendo misericórdia, tendo pena da pessoa, sabe? E olhando para ela com um olhar assim, puxa vida, tenho pena de você, você poderia ser mais feliz, e você não é por causa de você mesma, por causa do teu olhar, do teu jeito de enxergar a vida, né? Porque oportunidades existem para todos. Então, que você saiba aproveitar as oportunidades e não fique olhando para as oportunidades que eu tenho abraçado e aproveitado. Não, corre atrás também, né? Enfim, vamos voltar aqui para nossa visão, senão eu me perco e vou parar lá na China. Vamos lá. Os distúrbios mais comuns na visão. Vamos lá, os distúrbios da visão. Vamos começar pela miopia. A miopia é um distúrbio, pode acontecer em qualquer idade, tá? Lembra que eu sempre falo que a gente não deve generalizar, né? Mas normalmente é mais comum aparecer esse distúrbio nos jovens. Por quê? É como se fosse assim mostrando que a juventude, no geral, eles veem apenas o mundo ao redor deles, o que está acontecendo no momento deles, né? E claro, de uma forma mais assim limitada. E óbvio, porque eles ainda não têm a experiência de vida que nós ou pessoas mais já alcançaram mais idade já tiveram. Então, eles precisam de uma visão de longo alcance. Eles precisam de ajuda. E a miopia, ela deixa eles com essa visão, como eu posso dizer, uma visão mais curta. O míope, ele enxerga tudo, né? Através dos óculos, né? Então, ele enxerga tudo através dos óculos e ele leva tudo como ofensa para si mesmo. Agora vocês vão começar a observar os míopes, né? Mas assim, ele não consegue ver além, vamos falar de uma forma mais clara, ele não consegue ver além do nariz, sem a ajuda do óculos. Não vamos generalizar, mas assim,
começa a distanciar e já fica difícil para ele. Então ele precisa dos óculos para trazer mais próximo dos olhos, né, para ele ver. E mesmo com os óculos, né, ele não que traz mais perto para ele não consegue alcançar um autoconhecimento. Ele não consegue olhar para dentro de si mesmo. E aí que está o verdadeiro problema para a pessoa míope. Por quê? Ela tem dificuldade de olhar para dentro de si mesma. Duas flores que ajudam muito, Clematis e Chestnut Bud. Por que Clematis? Porque ajuda a pessoa, isso é um trabalho contínuo por meses, por muito tempo, tá? Não é assim mágico, tomei Clematis, sarei da minha miopia, não preciso mais de óculos. Não, temos que ser realistas. Se é algo interno que o corpo está projetando, quanto tempo vai para a pessoa superar, recuperar, equilibrar aquele interno dela? Vai de uma pessoa para outra. Às vezes vai a vida toda, às vezes vão alguns meses, alguns anos. Porém, se uma das dificuldades dela for essa de não querer olhar para dentro de si mesma, como se estivesse fechando os olhos para isso, ela tem dificuldade de olhar a realidade, né? Então aquilo que é real, ela sabe que ela tem aquela dificuldade, ela sabe que ela tem inveja, por exemplo, né? Ela sabe que ela tem muito medo, ela sabe que ela é insegura, que ela tem um sentimento de baixa autoestima, enfim, ela tem alguma dificuldade ou até uma crenças limitantes, mas ela não quer olhar, ela não quer ver. É melhor ela não ver, faz de conta que ela não tem aquilo e ela vai seguindo a vida e aumentando cada vez mais o grau do óculos. Outra flor que eu disse, Chestnut Bud, é quando a pessoa tem aquela dificuldade e ela tem dificuldade, ela não quer aprender nenhuma lição. Tipo, tá tudo bem, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, me deixa assim mesmo, não quero, tô confortável assim, sempre fui assim, pra que eu vou mudar agora? Né? Então ela não quer aprender com os seus erros, com as suas falhas. Daí, Chestnut Bud é a flor que desperta na pessoa querer o aprendizado. Puxa, mas se eu for melhor, se eu mudar, eu posso ter uma condição de vida melhor, eu posso ser mais feliz, eu posso ter uma autoestima melhor, eu posso sentir mais confiança e segurança de mim mesma, eu posso ter mais coragem para enfrentar os meus desafios, eu posso ser mais calmo e tranquilo nos relacionamentos, não ser explosivo, irritado, blá blá blá. Eu posso ser mais flexível. Então, quando a pessoa quer, Chestnut Bud desperta, ajuda ela em querer essa mudança, né? E a miopia, então, é uma forma, porque eu já comentei nas outras lives, que o nosso corpo humano tem várias maneiras de expressar o nosso interior. Então, a miopia é uma das maneiras, uma das formas do nosso corpo forçar para ver de perto, né? O que realmente a pessoa precisa ver, ela precisa enxergar. Às vezes, não sei se vocês já ouviram ou já pensaram sobre alguém dizendo assim: puxa, mas como que fulano não enxerga? Como que ela não enxerga? Como que ela não enxerga? Ela não quer enxergar, ele não quer enxergar, né? Então, normalmente, mímulos é uma das maneiras do nosso corpo expressar isso, né? Então, a miopia, na verdade, ela traz para fora, mostrando no nosso exterior a dificuldade que nós temos de trazer para perto dos olhos, mostrando no físico o que a pessoa não quer ver no interior.
Percebe como é muito interessante? E outra questão, o grau da lente, quanto maior o grau da lente, o que isso mostra? Que é maior ainda a dificuldade da pessoa olhar para dentro de si mesma e fazer um autoconhecimento e se superar. Agora, os óculos, o que os óculos são? Eles são uma prótese, né? Então, os óculos são uma prótese. O que é uma prótese não é real, então é um engano. Ele ajuda, mas se você tira, você não consegue ver naturalmente. Então, é uma forma de ajudar a pessoa, mas é uma prótese, ele é um engano, não é real. A sua visão não está natural, ela está forçada. Então é um faz de conta, faz de conta que está tudo em ordem, faz de conta que está tudo bem. Olha aí, nós podemos até fazer uma comparação. Quem aqui já tem me acompanhado nas outras lives, onde eu falo muito sobre a fala, né? A dificuldade de realmente fazer a fala, de ser verdadeiro, de falar. Então, a pessoa engole sapos e finge que está tudo bem. E os olhos, né? A pessoa não é que ela não quer falar para não ter confusão, ela não quer ver. Então ela finge que está tudo bem, finge que ela não está vendo. É uma das formas de expressar, então, né, a miopia. E quando acontece da pessoa usar as lentes de contato, a dificuldade é maior. Sabe por que a dificuldade é maior? Porque a pessoa está tentando disfarçar, né, que ela não pode enxergar direito. Porque se ela usa óculos, e dependendo do grau do óculos, então a pessoa vai ver que a dificuldade dela, ela tem dificuldade de enxergar, e dependendo do grau, a dificuldade é maior ainda, né? Então, se ela usar lente, se ela não contar que ela usa lente, ninguém vai saber que ela usa lente, né? Todo mundo pensa que ela não tem distúrbios, dificuldade na visão. Então ela tem maior dificuldade ainda, que ela nem quer mostrar que ela não quer enxergar, né? Tá, vamos mudar um pouquinho, estou falando muito da miopia, vamos partir agora, estava falando dos idosos, mas dos jovens, não querendo dizer que somente jovens têm a miopia, não. Agora vamos falar dos idosos, né, a maioria. Não vamos generalizar também. Bom, com base na experiência de vida dos idosos, o que a gente imagina? Que eles já devem ter desenvolvido uma tamanha experiência e sabedoria de vida, né? Um tal conhecimento eles já devem ter adquirido, então eles já devem ter assim, uma visão mais ampla, eles já enxergam lá na frente o problema, né? Eles já sabem o que até pode acontecer, eles já previnem antes, é o que se espera, mas nem sempre isso acontece. Não é porque já é um idoso que já tem pessoas que alcançam aquela idade, mas não se desenvolveram no entendimento, na sabedoria, no conhecimento, só se desenvolveram nos anos que foram se passando, né? Então, o que eu queria explicar sobre no caso agora é a hipermetropia. Quase confunda aqui, a hipermetropia é quando a pessoa não é dificuldade de perto, é dificuldade de longe. Então, se a pessoa não aprendeu no decorrer da vida dela, se ela não se desenvolveu, se ela não aprendeu com as experiências, com os desafios, com as dificuldades, com os problemas da vida, se ela ficou uma pessoa o tempo todo reclamando, lastimando, só achando problemas aqui, e ela não cresceu, ela não se desenvolveu, ela não alcançou aquela visão ampla, né? Então, a hipermetropia está mostrando para ela que ela está com dificuldade de ter uma visão ampla, de enxergar lá na frente, que os óculos são para ajudar ela a enxergar lá na frente, mas não só enxergar com a visão natural.
enxergar com os olhos do entendimento, do interior, tirar lições, aprendizados daquelas situações e crescer e se desenvolver e ser assim uma pessoa que pode compartilhar com outros toda a experiência de vida, de sabedoria que ela já adquiriu, dar bons conselhos, ser um bom exemplo, ser de muita ajuda, né? Então, ela desenvolve essa hipermetropia, porque esperava-se que ela já tinha alcançado uma visão ampla, mas a visão dela ainda não. Então, os óculos vão tentando ajudar, né? Bom, tem algumas flores que ajudam, como Chestnut Bud, né? Para a pessoa aprender com as falhas, com os erros. Chicory, a famosa chicory, para a pessoa não ficar ali com o olhar só em volta do umbigo, mas olha para frente, olha para o próximo, olha para os outros também, deixa de ficar olhando só aqui para baixo. Tem Wild Oat, que é a florzinha da aveia. É a flor quando a gente fica querendo procurar, assim, na vida, mudar de carreira, fazer algo novo, mudar de emprego, enfim, algo novo, mas você fica assim, ai, queria tanto fazer uma coisa diferente, mas não sei o que eu faço. Não me vem ideias, sabe? Então, Wild Oat clareia as ideias, fala assim, eu sei o que eu vou começar a fazer, vou começar a fazer isso, vou experimentar aquilo. Então, é uma flor que no campo da visão, ela ajuda também, como se ela tivesse um véu, ajuda a pessoa, olha pra frente, deixa de ficar só ali, aquele idoso que fica reclamando, olha pra frente, né? Vai pra frente. Mudar para um outro distúrbio agora, conjuntivite. Tudo que termina em it é inflamação, tudo que termina em it, né? Então, mostra que está vendo na pessoa um conflito, está vendo um conflito. Todas as doenças inflamatórias, eu posso falar sobre isso numa outra live, todas as doenças inflamatórias estão mostrando para nós que existe um conflito, né? Pode ser um conflito interno, um conflito externo, e você estar envolvido. Então, essa é a conjuntivite. Ela causa dor, muita dor nos olhos. E só quando a gente fecha os olhos é que a gente vai ter um alívio. Enquanto a gente fica com os olhos abertos, queima, arde, dói muito. De olhos fechados, alivia mais a dor. O que significa isso? É como se nós estivéssemos fechando os olhos para o conflito. A gente não quer ver. A gente não quer ver aquele problema. Não, melhor não ver. Então os nossos olhos vão ficando frágeis, de tal forma que tem pessoas que estão perto de alguém que está com conjuntivite e ela não pega. Tem pessoas, se ela estiver com essa dificuldade, ela está mais propensa a desenvolver, né, a conjuntivite. Então, tudo é uma questão de observação, não é via de regra. Mudando para o estrabismo, vocês vão achar muito interessante sobre o estrabismo. Olha só, o estrabismo, a pessoa, ela vê duas imagens, né? Duas imagens que se confundem. Então, são pessoas que precisam de dois modos de ver para poder apreciar as coisas por inteiro, como se fosse uma visão dupla. Então, o cérebro decide qual imagem que ele vai filtrar e a outra ele elimina. Olha que interessante. Normalmente, elimina o olho vesgo. Então, essa pessoa, ela como se ela estivesse se tornando pessoa de uma visão só. Quando eu não tinha entendimento sobre o estrabismo, né, eu não tinha estudado sobre isso, eu pensava assim, nossa, mas será que não dói os olhos da pessoa? Porque esse olho está direcionando para cá e esse olho está direcionando para cá ou para lá. Será que não dói, não força a visão? Até eu entender como que o cérebro age. Então ele escolhe uma
visão e a outra ele não transmite. É interessante isso. Então, o que acontece? Aquela pessoa que ela procura ver, na verdade, o estrabismo força a pessoa a ver por um ângulo só, né? Então, vamos lá, vamos tentar a reflexão sobre isso. O bem e o mal, por exemplo, né? Então, se a pessoa não consegue ver os dois lados, né? Ela apaga um lado para ver um lado só. Então ela fica dona de um olho só. Ela vê um ângulo só. Ela não vê a verdade. Então, ou ela vê só o lado bom, ou ela vê só o lado mal. Ela escolhe um lado. Eu conheço uma pessoa, né? Eu não quero mencionar nomes, mas eu conheço uma pessoa que ela tem, assim, muita dificuldade com familiares, muita tristeza com filhos, né? E ela vê, assim, ela vê porque ela sabe as coisas erradas, assim, sem lógica, né? Que os filhos fazem, e ela teria toda a liberdade como mãe, né, de chegar e instruir. Não apontar falhas, mas instruir, conversar, falar, olha, vem cá, peraí, não é por aí, não foram esses os valores que você aprendeu, veja só, blá, blá, blá. Ela, sabe, teria tudo na mão, mas ela vê e só vê o lado bom do filho. E ela tem o estrabismo. Então ela tem essa dificuldade, ela não vê, nem é que ela não quer ver, né? Ela não vê esse lado dos erros do filho. Ela só enxerga que ele é um bom filho, que ele é trabalhador e blá 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 blá. Daí a nora sofre pra caramba e a nora traz os problemas pra ela, mas ela não vê. Ela só vê o lado certo, o lado bom do filho. E ela tem essa dificuldade. Então, como que interessante, né? Como que o corpo fala, o corpo expressa isso. Eu acho muito interessante, muito bacana, porque aí a gente entende algumas atitudes, alguns comportamentos das pessoas. A gente percebe, agora eu sei por que ela sempre pensa assim, age assim. Como que eu vou esperar uma coisa diferente? Se ela não quer mudança e ela nem quer ver que tem algo errado com ela, para ela tá tudo bem. Então a gente consegue compreender, entender melhor as pessoas. Vamos falar agora de catarata? Vamos ver se o nosso tempo vai dar hoje para de catarata. Catarata. Então o nosso cristalino, ele fica turvo e consequentemente a nossa visão também ficando turva. Então a pessoa deixa de ver as coisas com clareza, com nitidez. Fica meio turvo. Olha o que acontece. Essa pessoa, ela vai perdendo a visão agressiva que o mundo passa para ela. Às vezes a pessoa no mesmo ambiente não vê de uma forma agressiva, mas ela vê. Ou às vezes ela vive em ambientes hostis, de muita agressividade, de muita brabeza, e ela não quer ver aquilo, ela sofre muito com aquilo. Então, com o tempo, vai como que cobrindo. Flores que ajudam muito pessoas assim. Water Violet, porque a pessoa vai criando um isolamento dentro de si mesma e das pessoas ao redor. Então ela vai se fechando. É melhor ela não ver. É melhor ela não conversar muito. Ela vai ficando mais na dela. Ela tem um viver mais dela. E é melhor ela não ver, né? Então essa distância é como se fosse uma proteção. Water Violet, Clematis também ajuda na questão quando a pessoa não quer ver. Water Violet é por causa do isolamento. Essas flores que eu estou mencionando são assim, no geral. É claro que
com a terapia dos florais, a gente não generaliza, né? Tá, então todo mundo que tem catarata, eu vou dar o Water Violet e Clematis para todo mundo. Não, essas duas flores você pode sim. Porém, além delas duas, você precisa refletir e analisar a situação que a pessoa está vivenciando, quais as dificuldades internas que ela precisa resolver, aí você combina as outras flores e fecha a fórmula, tá? O que eu quero dizer é que pelo menos essas duas flores precisam estar ali na fórmula da pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre glaucoma. Glaucoma é um excesso de pressão no interior do olho. E esse excesso de pressão leva uma diminuição no campo visual, né? E até resultar, aquela pressão, resultar numa visão em túnel. Então a pessoa vai tendo uma visão estreita, cada vez mais. Ela perde aquela visão ampla das coisas e ela vai ficando meio cega para as outras coisas, e ela enxerga só o que ela quer enxergar. Então se ela não quer ver, ela vai funilando, ela fica com aquela visão ali, ela só enxerga aquilo. Você pode falar, explicar, blá 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 blá. Não adianta, ela só enxerga aqui, só enxerga esse ponto, só enxerga desse jeito. Vai o Water Violet de novo, né? Para aquela pessoa que não é como se ela não te ouvisse, ela só enxerga o que ela quer. Vervine também, para aquela pessoa obstinada, é só daquela forma, ela só vê daquela maneira o problema, ela não consegue olhar de uma forma mais ampla, né? Então tá, você tá me falando isso, então peraí, então deixa eu refletir um pouco, deixa eu olhar a situação meio como um todo. Quem sabe a gente pode tomar uma outra atitude, então. Vamos resolver o problema de uma outra forma, né? Ela poderia pensar assim, mas de outra forma não, ela tem aquela visão ali estreita. E outra coisa, e como um pano de fundo, né? Ficam, na verdade, como eu posso dizer assim, lágrimas não derramadas, né? Então vai formando uma pressão interna nos olhos. Por exemplo, a flor Oak, que é para aquela pessoa que tem aquele padrão de conduta, de que ela é forte, ela é firme, nada atinge ela ajuda todo mundo. Mas ela é pau para toda obra, ela aguenta todo tranco na vida, ela não fraqueja não. Então ela tem aquela pressão em si mesma, né? E ela não chora, ela não derrama uma lágrima, ela pode estar se acabando por dentro, mas ela tem que ser forte, ela tem que ser firme, né? Então, ou que ajuda pessoas assim, com o tempo vai ajudando, junto com as outras flores, não é somente Oak, né? Mas uma das principais é Oak. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi muito especial para mim. Que vocês tenham uma boa noite de sono e nos vemos na nossa próxima live. Beijo para todos!